Por que homens gays são chamados de viado e bicha e mulheres lésbicas são chamadas de sapatão? Não se sabe ao certo quando ou como essas expressões surgiram, mas existem várias teorias. A palavra viado ou veado tem duas possíveis origens. Uma é a partir da palavra transviado ou desviado, desviado da normalidade. E essa palavra era muito usada de forma preconceituosa aqui no Brasil, na época da ditadura militar, para se referir aos homens homossexuais. A outra teoria é de que viado venha do animal veado, dos cervos, que vem do latim venato, que curiosamente significa caça morta. Por ser conhecido como um animal mamífero veloz e delicado, logo era associado à fragilidade e ao feminino. Uma representação famosa desses cervos, e que talvez tenha ajudado a difundir essa ideia, foi o desenho da Disney Bambi, lançado em 1942. Outra característica desses bichos, que talvez tenha contribuído para que associassem a palavra viado aos homossexuais, é que na época do acasalamento, quando eles não possuem fêmeas para copular, eles acabam depositando o esperma em outros veados. Existe uma história de que nos anos 20 existia um chefe de polícia que foi ordenado para prender os homossexuais que circulavam perto da Praça Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro. Mas, fracassando na missão, justificou que quando seus policiais corriam atrás, os alvos fugiam como veados. O episódio teria saído na imprensa carioca e se espalhado pela cidade. Independente da origem, esse termo foi criado de modo preconceituoso. Etimologia da palavra: preconceito. Pré-conceito. Forma de pensamento em que uma pessoa chega a conclusões que entram em conflito com os fatos por os ter pré-julgado. A partir do momento que se relaciona um animal veado aos homens gays, se preconcebe que todos os homens que se relacionam com outros homens são necessariamente frágeis, delicados, femininos. E como consequência dessa associação, são diminuídos da condição de homens porque ferem o padrão de masculinidade idealizado. E perder a ideia de masculinidade parece ser um dos grandes medos dos homens heterossexuais. Você já reparou que é muito comum entre os homens héteros piadas relacionadas à perda da virilidade, da masculinidade, e que quase sempre estão relacionadas à homossexualidade. Piadas que aparentemente são zoações entre amigos, mas que no fundo revelam o machismo por rotularem a ideia de feminino como fragilidade e inferiorizando o feminino em relação ao masculino. Além, claro, de a partir desses estereótipos rotularem todo homem gay como feminino, frágil e delicado. São preconceitos atrás de preconceitos. Bicha. Segundo alguns historiadores, o termo bicha se refere à corça, que é a fêmea do veado, e que em francês se pronuncia biche. Acredita-se que esse termo começou a ser usado no Brasil no início do século XX como uma possível sofisticação da palavra viado. Sapatão. A palavra sapatão, usada para se referir a mulheres lésbicas, pode ter tido origem nos poemas de amores lésbicos de Gregório de Matos, onde aparece a figura de Luísa Sapata. A outra possível origem é que na década de 70, influenciadas pelo movimento feminista, algumas mulheres começaram a usar sapatos ditos como masculinos, ou seja, sapatos maiores, menos delicados, sendo mais confortáveis, ou seja, sapatões. Acredita-se que a música Maria Sapatão, cantada pelo apresentador de TV Chacrinha nos anos 80, teria ajudado a popularizar o termo pelo Brasil. A palavra preconceito também significa comportamento que demonstra repúdio ou aversão. Essas palavras, reduzidas a um estereótipo, se tornaram termos ofensivos durante o tempo. E até hoje são usadas como xingamento. Um exemplo clássico que me vem à cabeça é de torcedores de futebol que, com raiva, tentam ofender um jogador gritando viado. Ou seja, nós nascemos sabendo que viado e bicha são xingamentos. Palavras muitas vezes carregadas de ódio com o objetivo de ofender, diminuir ou ridicularizar alguém. Depois, conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo também que as palavras viado e bicha também significam homens gays. Então, finalmente, por associação, a gente entende que viado é igual a ofensa, que é igual a homem gay. Ou seja, a gente passa a entender que ser gay é ofensivo. É um palavrão que ninguém quer ser chamado. Então, desde pequenos, nós somos convidados a ser homofóbicos. Na comunidade LGBT, esses termos são usados como gírias ou brincadeiras, sem o intuito de agredir, ofender ou ridicularizar. Existe uma ressignificação dessas palavras, mas ser chamado por estranhos de viado ou bicha soa ofensivo, porque essas palavras vêm sendo usadas por anos como algo ofensivo.
Se viado e homossexual querem dizer a mesma coisa, quando você xinga uma pessoa de viado é como se você estivesse dizendo seu homossexual, como se homossexual fosse um xingamento, fosse algo ofensivo. Essas palavras surgiram numa época em que a homossexualidade era considerada uma doença pela sociedade e estão carregadas de preconceito. Enquanto a homossexualidade for vista como algo negativo, que inferioriza a masculinidade de um homem, ela será usada como xingamento para atacar, para diminuir, para menosprezar ou ridicularizar alguém. Enquanto a gente não repensar o uso dessas palavras, que estão diretamente associadas à estrutura social machista em que a gente vive, a gente vai estar reproduzindo intencionalmente ou não preconceitos que já estão mais do que na hora de serem extintos. Bem-vindo ao canal, meu nome é César Soares, eu sou artista. Se você gostar, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like.